Sim, nós declaramos que cremos em Ti. Nós declaramos que depositamos apenas no Senhor a nossa fé. Tudo que temos, tudo que somos, tudo aquilo que podemos produzir, tudo aquilo que podemos fazer, entregamos completamente nas Tuas mãos. Entregamos tudo que temos. E agora, Pai, neste momento, eu declaro que toda mente, todo pensamento está cativo a Cristo Jesus e somos livres e libertos para entendermos a Tua mensagem, para entendermos a Tua palavra, em nome do Senhor Jesus. Existe um texto na palavra de Deus que relata uma história de uma ressurreição. Um homem morreu, suas irmãs estavam muito preocupadas, muito tensas, muito nervosas com o que tinha acontecido, porque elas tinham uma certa proximidade de Jesus. Elas eram amigas dele. Aliás, ele também era o rapaz. Mas ele morreu. E aí então, quando Jesus chega naquela cidade, naquele lugar, naquele lugarejo, uma das irmãs fala assim: ah, Jesus, se o Senhor estivesse aqui, ele não teria morrido. E aí então Jesus, ele responde para essa pessoa. Quando ela diz assim, Jesus diz para ela assim: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. E aí Jesus termina essa expressão com uma pergunta. Ele fala: você crê nisto? Você crê naquilo que eu estou te falando? Você crê em mim como sendo a ressurreição e a vida? E aí eu quero fazer uma pergunta para você que está aqui hoje no nosso meio. Não conheço todas as pessoas que estão aqui, e nós não podemos seguir essa celebração, esse tempo de celebração, sem ofertarmos, sem darmos a você uma oportunidade. Do mesmo jeito que Jesus falou com Marta, irmã de Lázaro, e ele disse para ela: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crer em mim, ainda que morra, viverá. E aí ele termina dizendo: você crê nisto? Do mesmo jeito que ele perguntou para ela e deu a ela uma oportunidade de adotar e de assumir uma posição, eu preciso fazer isso com você, que está aqui no nosso meio presencialmente, e com os amados que estão nos assistindo de maneira remota aí pela internet. Talvez vocês todos aqui possam: eu já confessei a Jesus, já entreguei minha vida para Ele, mas talvez tenha alguém lá assistindo que não entregou a sua vida ainda. E aí eu quero fazer essa pergunta e quero pedir, por gentileza, feche os seus olhos por um instante. E eu estou aqui abrindo uma oportunidade para você. Se você deseja abrir o seu coração, e do mesmo jeito que Jesus perguntou para Marta: você crê em mim como sendo a ressurreição e a vida? Eu estou perguntando isso para você que está aqui, para você que está participando deste culto. Você crê em Jesus Cristo? E se você deseja abrir o seu coração e entregar a sua vida a Ele, faça um sinal com a sua mão. Nós queremos orar com você. Queremos fazer uma oração com você nesse momento. Queremos fazer uma oração onde você vai abrir o seu coração e entregar a sua vida a Jesus. Se você deseja entregar a sua vida a Jesus, erga uma das suas mãos. Talvez você já tenha em algum momento da sua vida tomado essa decisão. Mas talvez você, por algum motivo, que nem vem ao caso aqui sabermos o qual, mas talvez você tenha se afastado desse caminho. E você quer retornar, você quer retomar tua comunhão com Cristo Jesus, a tua comunhão com Deus. Se você quer regressar aos braços do Pai, erga uma das suas mãos e eu quero ver onde você está. Amém? Todos aqui já entregaram a sua vida a Jesus? Amém. Então eu quero pedir uma gentileza para vocês que estão aqui conosco. Eu vou fazer uma oração e eu vou pedir para você repetir essa oração. Talvez essa oração para você aqui, você fala: mas eu já orei isso, já entreguei a minha vida a Jesus. Mas pode ser que tenha alguém nos acompanhando que deseja entregar a sua vida a Jesus. E aí então, essa pessoa lá na casa dela, no trabalho, onde ela estiver, ou talvez num dia futuro, esteja vendo essa mensagem e ela entregue a sua vida a Jesus. Então ore assim comigo e diga: Senhor Jesus, eu abro o meu coração e eu te peço, entra em minha vida. Eu te peço, perdoe todos os meus pecados. E agora, coloque o seu sangue como marca da minha salvação. E em nome de Jesus, eu abro o meu coração e eu peço que o Espírito Santo entre em minha vida e transforme a minha vida. Em nome de Jesus, eu rejeito
todo mal, todo espírito maligno que possa tentar destruir a minha vida. E em nome de Jesus, eu declaro que eu sou livre e liberto, em nome do Senhor Jesus. Amém. Pai, eu quero declarar agora, ainda com um gesto de fé, uma atitude de oração aqui. Eu quero declarar, Pai, que as pessoas que nós convidarmos, elas estão livres e libertas para estarem no nosso meio. Em nome de Jesus, nenhum espírito maligno irá impedir essas pessoas de virem até este lugar. Pai, nós temos aqui a oportunidade de declarar no reino espiritual que a sua manifestação é poderosa e nada poderá impedir as pessoas de virem até aqui. Em nome do Senhor Jesus, nós declaramos isso e declaramos que a igreja, o poder de Deus se manifesta no meio do seu povo, no meio dos seus filhos, no meio da sua igreja, em nome do Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Vamos louvar e adorar ao Senhor ainda com mais um cântico, e aí nós vamos compartilhar um pensamento, compartilhar a palavra. Meu Deus é ombro amigo,
enfrentar qualquer batalha, se ao lado dele escolho caminhar. Não canto a vitória pela espada, o Espírito de Deus comigo está. Se ao lado dele escolho caminhar. Não canto a vitória pela espada, o Espírito de Deus comigo está. Comigo está. O Espírito de Deus comigo está. Comigo está. O Espírito de Deus comigo está. Obrigado, Jesus. Obrigado, Deus. O Espírito está sobre este lugar, está em cada um de nós. Obrigado porque a tua manifestação é viva e poderosa aqui. Obrigado, Espírito Santo, porque o Senhor enche as nossas vidas, o Senhor nos faz completos, o Senhor nos dá toda a direção, toda a orientação. Obrigado, Espírito Santo, porque o Senhor nos consola, o Senhor nos revela a tua palavra, o Senhor nos dá vida, o Senhor vivifica as nossas almas, o Senhor faz com que nós sejamos restaurados. Em nome de Jesus, nós exaltamos e glorificamos o nome do Pai, porque sabemos que Ele nos ama ao ponto de fazer o Espírito Santo habitar em nós. Obrigado porque somos habitação do Senhor, porque Ele está em nós e Ele transforma as nossas vidas, Ele nos enche e nós exaltamos e glorificamos o Teu nome, em nome do Senhor Jesus. Aleluia, amém. Antes de você se assentar, por gentileza, não se sente se você não cumprimentar alguém, não der um abraço em alguém que está do seu lado, e ao fazer isso, diga assim, ó, Ele habita em você. Diga assim, Ele habita em você, e o Ele aqui é o Espírito Santo de Deus. Antes de nós compartilharmos um pensamento aqui, antes de trazer a palavra, abrir um texto bíblico, eu quero reforçar um aviso que você viu no telão, só fazer um reforço. Eu quero dar um outro aviso que não estava no nosso vídeo. Então, o que eu gostaria de reforçar com você é, terça-feira agora, quarta-feira agora, terça e quarta, às 19h30, aqui na Comunhão Quixaba, aqui nesse lugar mesmo, nós vamos transmitir ao vivo um evento que se chama Fatemi Word. Você viu o vídeo ali. O Fatemi Word, ele é um estudo aprofundado de um livro da Bíblia. E esta semana, o livro que vai ser estudado é Êxodo. E aí nós pegamos dentro da nossa escola, da Fatemi, 8 professores que estudam e se preparam, e eles vão trazer um comentário, né? Vão fazer um comentário, vão abrir as escrituras ali do Êxodo e vão entrar de forma profunda nesse livro. E eu quero convidar você a estar aqui conosco. O evento é gratuito, não tem custo nenhum, apesar de fazer parte da temática, né, do conteúdo da escola, da Fatemi, da nossa escola bíblica. Você não tem nenhum custo com isso, mas venha e participe. Você não precisa fazer uma inscrição formal, o espaço é suficiente para todas as pessoas e nós transmitimos ao vivo. O evento acontece em Curitiba, na sede lá da Comunhão Quixaba,
e acontece ao vivo, e nós fazemos uma transmissão ao vivo deste projeto. Então, não deixe de participar. E eu quero pedir para os irmãos da mídia colocarem uma imagem aí no telão. A Comunhão Cristã Aba, nós como igreja, temos de alguma forma, de vez em quando, não é com tanta recorrência como eu gostaria, até por questão de tempo, nós temos apoiado a Casa do Oleiro. Os irmãos colocaram e tiraram. A Casa do Oleiro. A Casa do Oleiro é uma casa de recuperação, que a imagem... está ótima ali. É uma casa de recuperação para homens, para rapazes que estão em situação de drogadição ou dependência química. Fica bem próximo aqui, meu irmão, e eu gostaria de aproveitar esse momento. Ore pela Casa do Oleiro, ore por eles, ore pela pastora Áurea, ore pelas pessoas que conduzem aquele projeto. Esse projeto tem recuperado vidas ao longo de muitos anos. Quantos anos, Alice? Ela nem lembra, ela nem tinha nascido. Mais de 30 anos aqui. Então, invista nesse projeto do ponto de vista da oração. E a Casa do Oleiro vai fazer uma feijoada no dia 18 de agosto. Ixi, desligou lá, alguma coisa desligou lá. Eles reiniciaram lá, eu acho, o computador. Então, no dia 18 de agosto, vai ter uma feijoada, custa R$60 para 2 pessoas, ou seja, quase nada, né? R$30 hoje. O que você consegue comer num restaurante hoje com R$30, né? De refeição, né? Que não seja um lanche. Então, participe. O João e a Larissa, participam lá, eles estão ativamente envolvidos lá. Então, eles vão estar vendendo esses, não sei como é que eu chamo, um ingresso, um ticket, vendendo o ticket da feijoada. Então, vamos apoiá-los, eles já fizeram em outra ocasião. Participe desse momento, esteja junto com eles nesse momento. Nós podemos, dessa forma, contribuir ali de uma maneira bem importante, bem extraordinária. Tá bom? Amém? Amém? Aleluia, que bom que você está aí. Quero começar aqui o meu estudo, meu compartilhar com você no texto de 2 Timóteo, capítulo 1. Os irmãos vão reiniciando ali, não tem problema. 2 Timóteo, capítulo 1, eu vou ler os versículos 4 e 5. E o texto diz assim: lembrando das tuas lágrimas, estou ansioso. Nossa, o Mauro orou aqui contra a ansiedade. Eu leio um texto de Paulo falando que está ansioso, né? Na verdade, essa tradução ela não é muito boa, é sério mesmo. Porque a palavra ansioso aqui ele significa com muitas saudades, com muita vontade de ver alguém. Então, ele traduzido aqui por ansioso, né? Lembrando das tuas lágrimas, estou ansioso para ver-te, para que eu transborde de alegria. E aí, Paulo, escrevendo a Timóteo, ele diz assim no verso 5: pela recordação que guardo da tua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e eu estou certo de que também em ti. Olha só, já está lá o texto. O texto que Paulo está dizendo aqui, Paulo está se referindo aqui à fé que ele viu em Timóteo. E não somente em Timóteo, que ele viu na avó, na mãe e no filho, né? Em Timóteo, viu nos 3. E ele diz que existe uma fé que habita em Timóteo. E eu quero falar hoje sobre 3 coisas, 3 aspectos do poder e da presença de Deus e do favor de Deus sobre nós, que habitam em nossas vidas. O primeiro deles é a fé. E eu vou compartilhar uma situação, não quero que você se escandalize com ela, de certa forma, e que vai ter uma relação com o que eu quero falar. No ano de 2006, 18 anos atrás, eu trabalhava numa empresa, numa multinacional, uma empresa que era alemã, uma sede na Alemanha, e por uma ocasião, em função do trabalho, em função de uma necessidade de trabalho, eu acabei indo para lá, para uma cidade lá no sul da Alemanha, para a cidade de Munique, participar de um projeto, de uma parte, de um trabalho que tinha que ser realizado lá. Eu fiquei alguns dias lá naquele lugar. E aí então, quando nós chegamos no final de dia, assim, no dia seguinte, a reunião começaria só no final da tarde. E aí nós tínhamos um período bem longo ali, um dia quase todo, um dia livre, para podermos aproveitar, passear. E era verão, nós fomos em agosto, estava muito quente lá, estava bem gostoso. E aí nós estávamos em 4 brasileiros, estávamos no hotel, acordamos bem cedinho e fomos passear. Fomos dar uma volta lá na cidade. Conhecemos alguns lugares e tal. E do meio para o final da tarde, a gente foi para um parque. É um parque bem grande, assim. Não é exatamente assim como o Parque do Ingá, não tem um lago no meio, mas era um parque bem grande e muito bonito.
E nós passamos por uma região mais central, por um teatro, visitamos ali, fomos indo para o parque. E aí, quando nós fomos chegar no parque, para você entrar nele, tem um córrego, assim, um rio, uma cachoeirinha, e aí você entra no parque por um lugar que nós não temos esse costume aqui, que tem uma pista de hipismo, de cavalos. E ela é aberta. Então, pensa num grande oval de areia, largo assim, talvez mais largo que esse palco, com certeza, e formando um grande oval. E no meio desse grande oval, um gramado, mas um gramado muito bonito, muito gostoso. E nós 4, caminhando por aquele riachinho, ao lado daquele riachinho, para passar uma pontezinha para entrar no parque, naquele lugar nós ficamos chocados, nós paralisamos. Porque quando nós nos deparamos com o espaço, com o ambiente, tinham várias pessoas ali, tomando banho de sol, por dentro do círculo de areia, completamente sem roupa. Nenhuma pessoa estava usando roupa. Quem estava ali dentro estava sem roupa. Independente da idade. E nós 4 paramos, demos uma olhada, demos uma volta. E daí? Para passar, dá para passar, não dá? Se eu for, eu vou ter que tirar a roupa para passar? Como é que funciona esse negócio? E aí, nisso, passa um rapaz de bicicleta, assim, sei lá, rapaz eu digo hoje porque seria mais novo do que eu, né? Ele é mais velho. Passou do meu lado aqui, passou na pontezinha de bicicleta, pedalando. Chegou na parte de areia, desceu, pegou a bicicletinha dele, atravessou a parte de areia, entrou na grama, foi um pouquinho mais para frente, parou, virou a bicicleta de ponta cabeça, pôs as rodas para cima, abriu a mochila, tirou uma toalhona, tirou toda a roupa, sentou naquela toalha, pegou umas ferramentas, desmontou um pneu da bicicleta e nós ficamos olhando. Nós não sabíamos o que fazer. Nós não sabíamos se vamos, não vamos. E aí a gente viu que algumas pessoas entravam, passavam ali, vestidos, né? Falei, vamos atravessar isso aqui. E aí a gente passou bem no meio mesmo. E eu vi, meu irmão, com certeza, assim, não tenho dúvida disso, pessoas de 60, 70 anos ali, tomando banho de sol, sem roupa, em pé, assim como eu estou aqui conversando um com o outro. Culturalmente, para nós, isso é uma coisa que nos choca muito, porque nós não temos essa formação. Na nossa mente, no nosso entendimento, no jeito que nós fomos criados e vivemos, para nós isso, né, eu comentei de manhã, eu falei, se fizesse isso aqui no Brasil, já tinha polícia lá. Já estavam prendendo, já é atentado ao pudor, já tem um monte de coisas que estariam implicadas nisso. Só que, culturalmente, para eles isso era normal. E aí nós começamos a conversar um pouco e tentar entender, né, no hotel, a gente foi conversar, achamos engraçado, assim, curioso, depois virou piada, né, a história. E aí as pessoas falaram, não, o inverno é muito rigoroso. Alguns anos depois eu voltei nesse mesmo lugar, no inverno, em fevereiro, -4, -5 graus, neve, e fica frio por muito tempo. Eles têm ali 30 e poucos dias de calor, e acabou. E aí o que eles falaram é isso, quando vem o calor, a gente quer aproveitar, eu quero tomar banho de sol, e é a cultura deles, eles não veem maldade nisso, não existe maldade. Nós já temos uma cabeça diferente. Por que eu estou falando isso para você, contando essa história? Porque nós somos formados, nós somos construídos com base em uma cultura, em um lugar. E aquilo que está em nós nos faz pensar a respeito da vida em todos os nossos aspectos. Nós temos crenças, existem valores colocados em nós. Tanto que nós 4 pessoas bateram, 4 homens ainda, né? Batemos o olho e falaram, não dá, né? O que eu vou fazer aqui? Eu não vou atravessar esse lugar. Não vou fazer. Então, assim, aquilo nos chocou. E o que, na verdade, nos chocou não foi o fato do que nós estávamos vendo. Mas o que nos chocou era como nós criamos ou cremos do que deve ser certo ou errado. Você entende que o que está na sua cabeça é que determina como você crê a respeito da vida? É o que está no seu coração que faz diferença e faz você se comportar de um jeito ou de outro jeito. Para eles, naquele lugar, aquilo era completamente normal. Era quase assim, não aconteceu evidentemente, era quase como se alguém olhasse para a gente e falasse, daí, vocês não vão aproveitar aqui o sol, olha que calor, olha o parque, que lindo que está. Mas para eles não teria, se nós entrássemos na onda, não teria nenhum problema. Nós não estaríamos fazendo nada que os escandalizasse. Nós estávamos escandalizados. Agora, o que eu li aqui para você,
que nós lemos aqui juntos. 2 Timóteo, capítulo 1, versos 4 e 5. Timóteo, ele está olhando, Paulo está olhando para Timóteo e ele está dizendo assim: eu lembro das tuas lágrimas, eu estou ansioso para ver você, para que então Paulo gostaria de ver Timóteo para que ele, Paulo, ficasse alegre, pela recordação que guardo da tua fé sem fingimento. E aí no finzinho do texto aqui ele diz assim: a mesma fé que primeiramente habitou em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice. E eu quero pegar essa palavra habitou. Essa palavra no original, no grego, ela não é simplesmente morar ou estar em um lugar. Eu posso dizer assim: essas cadeiras habitam este lugar aqui, esse templo. Alguém trouxe elas e colocou elas aqui. E elas estão aqui, elas não vão sair daqui, permanecem aqui. Elas não mudam esse ambiente, mas elas estão aqui. Agora, a palavra habitou, que está aqui no texto, no original, deixa eu até olhar aqui a expressão em grego, é enoikeu. E enoikeu quer dizer, de uma forma metafórica, quer dizer assim: habitar para influenciar para o bem. Você entende que o que Paulo está dizendo para Timóteo é: existe uma fé no seu coração, e essa fé ela é poderosa ao ponto de mudar o seu comportamento, de influenciar você. Naquele momento que nós paramos na frente do Parque Inglês, lá em Munique, a fé não nos influenciou, ela nos influenciou para nos paralisar. Não a fé, né? Não estou espiritualizando aquele momento. Aquilo nos paralisou. O que Paulo está dizendo para Timóteo é: existe uma fé em você, que habita em você, que habitou na sua avó e habitou na sua mãe, e hoje está em você, que vai influenciar as suas atitudes, vai influenciar o que você pensa, vai influenciar o que você faz, vai influenciar como você se relaciona com as pessoas. E aí o texto na sequência, ele fala ali: por esta razão, pois te admoesto, eu te advirto, faço uma advertência a você, que você reavive o dom de Deus que há em ti, pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos tem dado um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. O que Paulo está dizendo para Timóteo é: existe algo que mora, que habita em você. Essa fé, ela é poderosa para influenciar você, ao ponto de você pegar o dom que foi colocado sobre a sua vida pela imposição das mãos, e esse dom, através do poder do Espírito Santo, ele não vai te deixar com medo, não vai exercer em você uma atitude de covardia, mas vai exercer um poder e o amor sobre você. O que eu estou dizendo para você hoje é: existe uma fé que está em você, que pode influenciar você. O segundo texto que eu quero ler está em Colossenses, capítulo 3, verso 16. Paulo ele começa aqui dizendo: habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos, cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Mas Paulo ele começa dizendo essa frase, começa essa expressão, dizendo: habite em vocês a palavra de Cristo Jesus. Do mesmo jeito que a fé pode estar em nosso coração, existe um segundo elemento. Então, o primeiro elemento que eu falei para você é a fé. Ela precisa habitar em você e influenciar você. O segundo elemento é a palavra. Cristo é a palavra. Ele precisa estar em nós. A nossa fé está depositada nele. No momento de apelo, eu trouxe o texto aqui de João 11, da ressurreição de Lázaro. Quando Jesus olha para Marta, e Marta desesperada, falando Jesus, se lamentando, olhando para algo que Jesus poderia ter feito. Quantas vezes nós já não fizemos isso nas nossas vidas? Diante de alguma situação que não saiu do jeito que nós queríamos. De olhar para trás e falar: Jesus, o Senhor podia ter feito algo diferente aqui. Quantas vezes nós já não questionamos Jesus? Marta questiona ele e ele fala assim: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crer em mim, mesmo que morra, viverá.
E ele pergunta: você crê nisso? Quando nós depositamos a nossa fé nele, essa fé, ela nos influencia a mudar algo em nós. E quando nós depositamos em nossos corações, por causa da fé, nós depositamos em nossos corações a palavra, que é o próprio Cristo, isso também muda as nossas vidas. A palavra habite aqui no texto de Colossenses 3,16, habite ricamente em vós a palavra de Cristo, é a mesma palavra que Paulo escreve a Timóteo, quando ele diz sobre a fé. Ele fala que a fé habitou no coração de Lóide, de Eunice e de Timóteo. E aqui ele diz que habite a palavra no coração de vocês, para a igreja de Colossos. Do mesmo jeito que a fé ela tem um poder de estar presente e influenciar, a palavra também tem esse poder de estar presente e influenciar as nossas vidas. Ao ponto de transformar aquilo que nós pensamos, aquilo que nós fazemos, aquilo que nós falamos. Eu tenho mais ou menos 31 anos de conversão, que eu aceitei a Jesus. Tinha 18 anos, você acabou de fazer a conta e descobrir que eu tenho 49. No momento em que eu aceitei a Jesus, no momento em que a minha vida foi tocada por Ele, num culto como esse aqui, em que um pregador fez um apelo, eu aceitei a Jesus, vim à frente, entreguei a minha vida a Jesus, a primeira transformação que aconteceu na minha vida foi a minha boca. Porque a palavra que estava na minha boca não era uma palavra boa. Tanto do ponto de vista da negatividade, quanto do ponto de vista das coisas ruins, podres, torpes que saíam dela. A primeira grande transformação foi essa. Mas se eu não vou falar os palavrões que eu falava, o que eu vou falar então? E aí eu percebi que eu precisava encher a minha vida com um conteúdo. Encher a minha vida com algo que transmitisse vida. E um dos primeiros textos que eu decorei, que eu aprendi, que eu guardei no meu coração, foi Hebreus 4,12, que diz que a palavra de Deus é viva e eficaz, é poderosa, para penetrar fundo, para separar as juntas e as medulas, para separar o espírito e a alma. E quando eu entendi que a palavra de Deus era viva e eficaz, meu irmão, não posso dizer, não seria uma verdade dizer que eu não fiquei nenhum dia sem ler. Em alguns momentos eu não li a Bíblia. Mas eu leio com muita frequência, com muita intensidade. Porque é essa palavra que vai transformar as nossas vidas. Não existe outra maneira, meu irmão. Não existe curso, não existe projeto, não existe estudo que transforme a vida de um homem. Nem alguns tipos de academias. Estou brincando ali, estou rindo com o Léo. Nem alguns tipos de atividade física. Nada transforma a vida de uma pessoa, de um ser humano, a não ser a palavra de Deus. A palavra de Deus é viva e eficaz, a palavra de Deus é eterna, ela pode mudar os nossos corações. Por isso Paulo fala aos Colossenses, habite, e quando ele fala ricamente, ele está dizendo, olha, se encha, transborde a sua vida. Eu gostaria, fazendo uma metáfora, como se vocês fossem da escola bíblica infantil ali, de 7 anos, que é a turma que eu dava aula. Eu gostaria que isso aqui fechasse ali aquelas portas, esse lugar, esse grande retângulo aqui, fosse uma piscina, cheia da palavra, e nós estivéssemos mergulhados nela, como estamos aqui dentro. Na minha cabeça vem esses pensamentos, às vezes meio maluco, Mas o que eu quero que você entenda? Você precisa viver a palavra de Deus dia a dia, ela precisa te alimentar, precisa te encher. Se você não der espaço na sua vida para a palavra, não existe como transformar você. Não existe transformação, não existe mudança. Tudo vai ser um esforço que vem de fora para dentro. E quando você tenta fazer de fora para dentro, você vai conseguir por um tempo. Mas isso é cansativo. Agora, quando vem de dentro para fora, aí sim. Por isso que Paulo fala, habite ricamente em vós a palavra de Cristo. E aí ele fala, instruí-vos mutuamente, Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente. Por isso que é importante você participar das atividades, estar na igreja, participar, ter relação com o corpo de Cristo.
Por quê? Porque eu tenho um entendimento da palavra, eu leio um texto. Se eu pegar esse mesmo texto, Colossenses 3, 16 e 17, e eu pedisse para que cada um de vocês pegasse um papel e fizesse um texto de 5, 10 linhas a respeito desse texto, eu tenho certeza que eu teria um diferente do outro, nenhum seria igual. E aí, como é que eu quero dizer que eu tenho todo o entendimento, toda a revelação? Porque eu li o texto, porque eu estudei o texto, porque eu li as palavras no original. Meu irmão, eu dependo, eu preciso de você. Nós precisamos uns dos outros. Ser cheio da palavra não é simplesmente você ler a palavra. É você ler e você conviver com quem lê, é você discutir com essas pessoas, é você conversar com elas e você instruir uns aos outros, aconselhar uns aos outros. Por isso que a igreja tem um papel importantíssimo. Não deixe de frequentar a igreja. A tecnologia nos facilita, eu trabalho com tecnologia, a tecnologia nos ajuda. Estamos aí, talvez, não sei, tem pessoas assistindo o culto, que vão vendo, depois o culto fica gravado, nós mandamos para outras pessoas. Muitas pessoas acessam a palavra de Deus pela tecnologia. Mas não use a tecnologia para ficar sentado no sofá da sua casa e falar, vou ver o culto hoje pela internet. Se você não pode vir, ok, nós entendemos, às vezes acontecem situações, circunstâncias, nós precisamos disso, e usamos esse recurso. Mas não faça disso um motivo para não estar aqui. Porque nós perdemos muito nesse processo da comunhão, da relação, de um olhar para o outro, de um falar para o outro, de um pôr o... Olha, esse texto eu vejo desse jeito, esse texto eu entendo dessa forma. Nós precisamos estar juntos. Então, o primeiro aspecto que você deve deixar habitar em você é a fé. A fé precisa habitar em você ao ponto de influenciar a sua vida. O segundo aspecto que você deve deixar habitar em você e que deve influenciar a sua vida é a palavra. A palavra de Deus deve entrar na sua vida e transformar você. Leia comigo agora Romanos, capítulo 8. 3 cartas de Paulo aqui, onde ele usa as mesmas palavras. 8:11 diz assim: se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito que em vós habita. É curioso porque a palavra habita, nesse versículo, ela tem duas vezes. Tem bem no comecinho, se habita em vós, e tem lá no final, o Espírito que em vós habita. Só que a primeira palavra não é a mesma que a última. A segunda palavra ali, né? Se habita, a segunda palavra do texto. Habita ali quer dizer habitar, simplesmente estar. Como eu falei da cadeira. As cadeiras estão aqui neste lugar. Nós vamos terminar esse culto daqui a alguns instantes, alguns momentos. Vamos embora, vamos apagar a luz e acabou. Fechou aqui, não tem mais nada. As cadeiras permanecem aqui, elas habitarão aqui por um tempo indeterminado, se não chegar ninguém aqui e levá-las embora. A primeira palavra, habita, ali quer dizer estar, simplesmente isso. Mas a última palavra é a mesma que tinha lá no texto de Colossenses, e é a mesma que tem no texto de Timóteo, de 2 Timóteo, que diz habitar para influenciar. Vou ler aqui como está no dicionário. Ele diz assim, a palavra é enoikeu, que é habitar, e que metaforicamente representa viver em alguém e influenciá-lo para o bem. Olha o poder que isso tem. É você dizer assim, o Espírito Santo, o mesmo Espírito que ressuscitou, Deus ressuscitou Jesus através do Espírito, o mesmo Espírito que proporcionou a ressurreição de Cristo, ele habita em nós de tal maneira que influencia as nossas vidas, que muda o nosso comportamento, que muda a nossa atitude. Eu não estou dizendo para você que o Espírito Santo é como se fosse um controlador de marionete que estica a sua mão com aquelas cordinhas e faz um bonequinho se movimentar. Não é isso. Ele vai respeitar a sua posição, a sua vontade, o seu jeito. Mas você pode usufruir de algo que é o poder de Deus habitando em você, através da fé, através da palavra e através do seu Espírito. Essa semana nós tivemos uma série de eventos aqui, uma vez por ano, no mês de julho, entre a penúltima e última semana de julho,
Existe um movimento que hoje está em 80 cidades no Brasil, começou há uns 12 anos, 11, 12 anos atrás em Curitiba, que reúne os jovens das igrejas da cidade. Nós temos aqui em Maringá hoje aproximadamente umas 34 ou 36 igrejas participando. E nós realizamos ao longo dessa semana 6 cultos, de segunda até ontem à noite, em 6 igrejas diferentes, com 6 bandas de louvor diferentes, com 6 pregadores diferentes. Toda uma logística, todo um processo. Nós, como igreja local aqui, a Comunhão Cristã Aba, nós participamos desde o início. Aqui em Maringá, esse projeto começou em 2020, nós nos envolvemos desde o início. Participamos da organização, apoiamos os irmãos, ajudamos de uma série de formas. E, ao longo da semana, o WhatsApp do grupo, da organização, da liderança desse projeto, eu não sei, deve ter passado de 2.000 mensagens ali. Porque todas as coisas eram resolvidas ali. E, de repente, na terça ou na quarta de manhã, uma pessoa manda uma mensagem no grupo lá e eu li. Falei, meu Deus, que grosseria. Eu pensei. Ele escreveu um texto ali, cobrando uma coisa, mas assim, de uma forma que eu achei muito inadequado. Na hora, eu acho que eu tinha levantado para ir para a academia, era bem cedo isso. Eu comecei a escrever uma resposta. E escrevi um texto. E antes de apertar naquela flechinha verde ali, eu fiquei pensando, reli o texto. Falei, não, melhor não mandar. O que eu estou dizendo para você com esse exemplo, muito simples, muito bobinho até, é que o Espírito Santo pode nos influenciar em pequenas coisas. Talvez se eu respondesse grosseiramente aquela proposta, aquela pergunta, aquele posicionamento, eu ia causar mais um problema. E ali tem mais ou menos umas 20 pessoas, 25 pessoas que participam daquele grupo, que estão envolvidas com o projeto, que estavam orando pelo processo, que estavam todas ali envolvidas e concentradas em realizar o melhor. E talvez causasse um distúrbio nesse processo. Você entende o que eu quero te dizer? Às vezes você chega no seu trabalho, chega lá na área, no lugar, no departamento que você trabalha e uma pessoa olha para você e te trata de uma forma ríspida. Meu irmão, que o Espírito de Deus, que habitou, o Espírito que fez com que Jesus ressuscitasse, o mesmo Espírito, ele vai vivificar o seu corpo mortal. Se você foi ofendido por alguém, o Espírito Santo vai te conduzir em paz. Eu tenho certeza disso. Não é a sua decisão, da sua alma, da sua vontade, da sua emoção, que vai resolver alguma coisa. Você vai, conduzido pelo Espírito Santo, cheio da palavra e crendo em Cristo Jesus, os 3 elementos que eu coloquei aqui hoje, habite o Espírito, habite a palavra e habite a fé. Essas 3 coisas precisam mudar o nosso dia a dia, precisam mudar quem somos, precisam mudar as nossas decisões, as nossas escolhas. Essas 3 coisas juntas não nos deixariam chocados diante de uma cena inusitada. Nós passaríamos por qualquer circunstância, tendo a fé em Cristo Jesus, a palavra dele nos enchendo e o poder do Espírito Santo nos guiando, nos dirigindo, nos orientando. Você entende o que eu estou te dizendo? Existem 3 elementos que você precisa abrir espaço na sua vida para eles encherem você. E o habitar ali, nos 3 textos que eu usei, o habitar quer dizer que não é simplesmente estar dentro, mas é estar para influenciar. É estar ali para mudar aquele lugar. Um exemplo muito simples, mas muito, muito, muito verdadeiro, é dizer que aqui é a igreja. Se eu olho para vocês e falo, bem-vindo à igreja, isso só é igreja porque eu e você estamos aqui, meu irmão. Isso aqui é um prédio, são paredes, colunas, tijolos, cimento, reboco, tinta, carpê, teto, luz, mais nada. Só que se nós estivermos em 2 aqui dentro, que creem em Jesus, passa a ser uma igreja. Não o lugar, a igreja passa a estar aqui. Você entende o que eu quero te dizer? O poder de Deus na sua vida, ele te influencia para mudar as circunstâncias que você está. Aonde você está, o que você faz. No seu trabalho, nas suas coisas, nas suas atividades, em tudo. Mas você precisa deixar que a fé em Cristo Jesus, ela transborde em você e ela influencie você. Você tem que crer
em Cristo Jesus mais do que você crê numa notícia. Você tem que crer em Cristo Jesus mais do que você crê num diagnóstico. Você tem que crer em Cristo Jesus mais do que você crê num conceito ou num conhecimento humano. Mas você tem que depositar a sua fé nele. Por isso que Paulo fala, habite a fé que habitou em sua avó, em sua mãe, em você. Porque ele sabia que aquela fé não era uma fé simplesmente para dizer assim, eu creio em Jesus, eu sei que Jesus existiu, e virar as costas e ir embora. Não é algo simples, era algo que transformava, que mudava, que influenciava a vida de Timóteo. E também quando Paulo escreve, diz assim que a palavra habite ricamente em vocês, porque ele sabia que a palavra poderia transformar a situação daquela igreja em Colossos, na cidade de Colossos, aos colossenses. E nós sabemos que as cartas de Paulo não eram lidas apenas na cidade para onde ela foi destinada, ou apenas em uma igreja, em um grupo, mas ela influenciava uma região inteira. E ela influencia as nossas vidas hoje, porque é a palavra de Deus revelada. E da mesma forma, quando ele escreve aos Romanos, e ele fala no capítulo 8, 11, verso 11, o mesmo Espírito que foi usado, que manifestou ali vida em Cristo Jesus. Esse mesmo Espírito habita em mim, habita em você. E ele é poderoso para vivificar o nosso corpo, para nos dar vida. Mas nós precisamos deixar que ele habite em nós, que ele transforme as nossas vidas, mude quem nós somos, mude o nosso modo de pensar, mude o nosso modo de agir, mude o nosso modo de falar. Por isso que eu uso esse exemplo. Nós somos a igreja hoje. Hoje você veio à igreja. Por que você veio à igreja? Porque você veio se reunir com os seus irmãos. Nós somos herdeiros de Deus em Cristo Jesus, cordeiros com Cristo, cooperadores de Deus. E eu poderia citar uma lista de vários textos aqui que nos colocam numa condição de estarmos juntos, de termos Deus habitando em nós. O próprio texto de Romanos 8, 11, que diz que o Espírito Santo habita em nós e ele habita em você. Agora, quem é o maior limitador da manifestação do poder da fé, da palavra e do Espírito? Eu dei o exemplo da minha viagem, porque naquele momento que nós nos deparamos naquela situação, o que nos bloqueou ali de passar aquele campo foi a nossa mente. Foi aquilo que eu tinha como conceito pré-estabelecido a respeito daquela situação. Já cristão, evidentemente, 2006, os meus colegas ali, nem todos eram evangélicos, mas todos nós ficamos chocados. Então existe um poder, uma força, uma capacidade na minha e na sua mente que pode bloquear o poder de Deus. É a única maneira de Deus não agir. É você dizer assim, não, eu não creio na palavra. Não, a palavra eu entendo, conta a história, fala da igreja, fala de como Paulo construiu a teologia do Novo Testamento, mas é uma palavra que tem 2000 anos. Não, eu creio em Jesus, mas Jesus foi lá do passado. O Espírito habita em nós mesmo. Quando nós nos colocamos nessa condição, nós nos colocamos nessa posição, você não deixa que a palavra habite em você e influencie você. Você pode até saber os textos, você pode até decorar alguns textos, mas você não está deixando ela influenciar você. Você pode até saber que o Espírito Santo habita em você, mas quando ele traz algo, você fala, não. Eu sei fazer. Deixa que eu estudei isso aqui, eu me formei, eu tenho essa capacidade, eu tenho a condição de fazer, e você coloca o eu na frente. Ou então, quando algo exige que você creia em Cristo Jesus, fala, eu sei que Jesus fez tudo por mim, está tudo pago, ok, mas vamos lá, eu também. Quando nós colocamos dessa forma, nós não estamos dando espaço. Por isso que eu usei essa palavra, Hoje, várias vezes eu olhei esse texto, ao preparar essa mensagem, eu falei, será que eu vou pregar sobre uma palavra só? Às vezes eu tenho preocupação disso, você não pode criar uma teologia em cima de uma palavra, de um texto só, de um versículo só. Mas quando Paulo usa a palavra habite, no sentido de influência, metaforicamente falando, ele usa ela repetidamente, em vários textos, em várias cartas, e ele sempre mostra que isso pode trazer uma transformação. E para finalizar aqui,
voltando ali ao texto de Colossenses, é interessante quando ele escreve o texto 3,16. Ele diz assim: habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos, aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos, cânticos, com gratidão em vosso coração, e tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. O verso 18, na sequência, ele começa umas instruções. Ele fala: esposa, sede submissa, marido, ao seu próprio marido, maridos, amai as vossas esposas, filhos, pais, servos. E aí ele vai dando instruções da relação, do relacionamento pessoal seu com a esposa, com o esposo, com os filhos, com o trabalho. E aí o meu entendimento é: antes de tomar qualquer decisão no ambiente familiar, no ambiente de trabalho, na sua vizinhança, na sua família, habite ricamente a palavra de Cristo em você, porque as nossas decisões passam a ser melhores. Nós precisamos entender isso, aceitar isso, crer nisso, saber que a nossa mente tem a capacidade de bloquear isso e ter essa consciência, dizer assim: Deus, eu preciso ser guiado pela Tua palavra, e eu creio em Cristo Jesus, Ele habita em mim, eu sou herdeiro de Deus por estar em Cristo Jesus, e o Espírito Santo está aqui para transformar a minha vida. Nós precisamos crer, nós precisamos estar cheios de fé, cheios da palavra e cheios do Espírito. Isso não é estar cheio só por estar cheio, não estou dizendo isso. E a consequência disso, né, o resultado disso, que isso resulta, é o que está escrito em Gálatas capítulo 2, verso 19, é o último texto que eu quero ler. Gálatas 2,19, quando Paulo, diante dos irmãos ali que estavam abandonando a fé e voltando para as obras, né, voltando para a lei, ou conduzindo pessoas a se circuncidarem, usarem os elementos da lei para se justificarem, né, para fazerem a sua justiça, Paulo ele diz assim: porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Eu estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Meu irmão, quando você deixa que a fé habite em você de tal forma a mudar o seu comportamento, quando você deixa que a palavra encha você de tal forma que você deixa que a palavra mude o seu comportamento, quando você deixa que o Espírito Santo habite em você de tal forma que ele mude o seu comportamento, você então vai olhar e vai dizer assim: eu não vivo mais por regras, por condições humanas, pelo meu entendimento, pela minha capacidade. Cristo vive em mim, e a vida que eu vivo hoje, eu vivo na fé no Filho de Deus. Paulo só pôde escrever isso aos Gálatas porque ele foi tão cheio e habitou no coração dele a fé. Ele foi tão cheio e habitou no coração dele a palavra. Ele foi tão cheio e habitou na vida dele o Espírito Santo. De tal maneira que ele pôde dizer então: olha, Cristo é quem vive em mim. Eu não vivo mais por mim mesmo. Paulo nunca deixou de trabalhar. Paulo nunca deixou de produzir coisas, de fazer tendas ou se envolver com coisas que ele precisasse fazer para ter recurso. Mas aonde ele estava, ele pregava. Ele estava preso, ele pregava. Ele estava trabalhando, ele pregava. Ele estava na igreja, ele pregava. Porque ele viveu Cristo viveu através da vida dele. E eu tenho uma notícia para você, meu irmão. O mesmo Espírito que habitou a vida de Paulo habita a sua. O mesmo Espírito que tocou na vida de cada um daqueles discípulos e daqueles apóstolos, ele está aqui e ele toca a sua vida hoje. Ele enche você. Ele leva você a abrir os seus lábios e declarar a palavra de Deus sobre a vida daquele seu colega, daquele seu amigo que está passando por uma doença, por uma enfermidade. Meu irmão, você precisa ter consciência disso. Somente com consciência clara a respeito dessa verdade é que nós vamos ver uma transformação no ambiente onde nós estamos. Essa semana, num dos cultos da Semana do Avivamento desse grupo de jovens, tem um dos pastores de jovens aqui na cidade, que a esposa dele passou por uma situação muito grave nos últimos 60 dias, saúde.
perdeu um bebê, teve um tumor e passou por vários procedimentos. E na quinta-feira, ela faria uma última consulta com um oncologista para determinar se teria que fazer uma esterectomia total, tirar o útero, 26 anos, nunca teve filhos. Não é protocolo médico, é só se for um caso realmente muito grave. Teria que fazer um tratamento medicamentoso com quimioterapia ou outros meios que fossem suficientes para tratar isso. Ou, então, fazer como se fosse uma cauterização no local. Essa moça chegou a ter uma hemorragia tão grave que ela perdeu mais de 2 litros de sangue. Eu, que sou grande, devo ter uns 6 litros no meu corpo. Uma pessoa menor não tem mais do que 4 litros. E foi muito grave, ela quase morreu. E aí, então, na quarta-feira, nós nos reunimos como igreja, como corpo, e oramos por ele. Ela não estava lá, até porque ela está em cuidados médicos. Está em casa, mas não podia estar junto. E nós oramos por ele. Foi orado por ele. Pense, 36 igrejas juntas, representadas ali pelos jovens que são membros dessas igrejas, com um único propósito. Na quinta-feira, ele foi na consulta. Eu vou ler aqui a mensagem que ele mandou. Tinha muita mensagem no grupo, já acho aqui. Vou pesquisar aqui que eu acho que é mais fácil. Eu não localizei aqui, tem muita mensagem mesmo, está até perdido aqui. Enfim, na quinta-feira, à noite, aqui, localizei. Ele mandou assim: pessoal, hoje não vou por conta do compromisso aqui com a igreja. No dia seguinte, então, nós tínhamos orado com ele na quarta, na quinta ele tinha um compromisso na igreja dele. Mas quero compartilhar aqui algo com vocês. Ontem, os irmãos oraram por mim e realmente foi algo diferente. Bom, hoje, eu não vou falar o nome dela aqui, ela passou por um retorno da consulta médica com o oncologista. O médico hoje falou: eu não sei o que aconteceu, mas quando isso acontece, nós médicos chamamos de cura espontânea ou um milagre. Vamos ainda passar por outros médicos, mas os exames deram a entender que está tudo bem. Meu irmão, não existe outra forma de viver, a não ser você crer, ao ponto de que a fé em seu coração mude as suas atitudes, ao ponto de que a palavra mude as suas atitudes, ao ponto de que o Espírito encha a sua vida. Meu irmão, só essa forma de viver. O que nós pregamos aqui é a palavra de Deus e a fé em Cristo Jesus. Somente isso. Se alguém algum dia disser para você: faça isso, faça aquilo para alcançar algo, jogue fora. Apenas creia em Cristo Jesus. Somente Ele. Não é a respeito de uma religião, de uma igreja, de uma placa. É a respeito de uma pessoa, que é Jesus Cristo. E nós precisamos entender isso. Quando você está aqui, participando de um culto, você não está aqui para uma programação, você não está aqui porque você veio cumprir uma tabela, você não está aqui porque se você não vier, a sua semana não vai ser boa. Não! Você está aqui porque o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que é soberano sobre tudo, Ele está aqui. E nós estamos aqui celebrando e louvando a Ele juntos. Fique em pé, por gentileza. Pai, nós queremos Te louvar. Nós queremos dar a Ti toda a honra, toda a glória, todo o louvor.
Pai, não há em nós absolutamente nada que nos habilite, que nos capacite para estarmos aqui. Apenas o Senhor, apenas o seu poder, apenas a sua graça, o seu favor. Pai, obrigado. Obrigado porque o Senhor deposita nos nossos corações a fé. Obrigado porque o Senhor deposita nos nossos corações a palavra. Obrigado porque o Espírito Santo habita em nós. Obrigado, obrigado. Nós somos gratos a Ti. Agora, Pai, eu quero te pedir sobre a minha vida e sobre a vida de cada um dos meus irmãos aqui, que nós, com a nossa mente racional, humana, não sejamos impedimento para aquilo que Cristo quer fazer. Pai, que nós não sejamos bloqueio, que nós não sejamos tropeço, não sejamos oposição ao que o Espírito quer fazer em nós. Espírito Santo, que o Senhor possa nos encher de tal maneira que nós venhamos a transbordar da presença e do poder de Deus. Nós exaltamos, nós glorificamos o Teu nome, nós Te damos toda a honra, toda a glória. Jesus, nós agradecemos o Senhor, porque o Senhor faz milagres hoje, porque o Senhor é o mesmo hoje, o Senhor atrai multidões hoje, o Senhor atrai pessoas hoje, o Senhor ama pessoas hoje. Obrigado, Espírito Santo, doce, maravilhoso Espírito, por nos tocar, por manifestar o Seu poder em nós. Obrigado por nos guiar e nos dirigir. Eu declaro e eu oro para que você tenha essa semana uma experiência extraordinária com o Espírito Santo. Ele vai falar com você, Ele vai dirigir você em alguma situação, Ele vai tocar a sua vida em algo que talvez você olhou para trás do seu passado e fala, isso nunca se resolveu. Essa semana vai se desembaraçar, essa semana vai se resolver. Existem situações e circunstâncias que no reino espiritual nós declaramos agora liberadas, desembaraçadas, completamente soltas, liberadas para que se realizem e se transformem em verdade no mundo material. Em nome do Senhor Jesus. Pai, nós exaltamos e glorificamos o Teu nome, porque o Senhor é maravilhoso. Declaramos que só Jesus, é somente Ele que importa, é somente Ele que reina, é somente Ele que governa. E as nossas vidas são dEle, entregamos a Ele, pertencemos a Ele e o adoramos em nome de Jesus. Aleluia. Aplauda o Senhor, Ele é digno de todo louvor, de toda adoração. Vamos louvar e exaltá-lo porque Ele é digno.